gravando. Beleza. Foi. Vamos lá. Bom, então, pessoal, eu vou apresentar alguns casinhos clínicos para vocês entenderem um pouco melhor a aplicação dos medicamentos em cada caso, tá? Então, nós vamos aproveitar e discutir, tirar dúvidas, porque vai servir como uma boa revisão também para vocês. E vocês entenderem um pouco da aplicabilidade dos medicamentos. Claro, técnica cirúrgica, vocês vão aprender no semestre que vem, tá? Então, não se preocupem quanto a isso nesse momento. Se preocupem realmente na parte de entender o que é, por exemplo, quando a gente fala, às vezes eu uso muito esse termo, quando é uma cirurgia grande, o que quer dizer uma cirurgia grande? É uma cirurgia mais complexa, que demanda maior número de procedimentos e tal. Uma cirurgia mais simples, o que é uma cirurgia simples? Então, isso vocês vão entender um pouco melhor agora através dos casos clínicos, tá bom? Qualquer dúvida, só me interromper. Então, vamos lá. Temos aqui um casinho muito comum no nosso consultório, tá? Que é aqui, um paciente que faz uso de aparelho ortodôntico e ele tem que remover um dente. Que dente que vai ser removido aqui, vocês acham? Opa, peraí que apareceu alguém. Quando aparece alguém, Deus nos acuda. Eu tenho que interromper aqui, O que acontece? Esse caso aqui, o paciente, ele vai tomar, esse caso o paciente foi encaminhado para você pelo ortodontista. O ortodontista, ele vai chegar para você e vai te encaminhar o paciente para fazer uma exodontia desse pré-molar. Quando o ortodontista é bonzinho, ele já manda o paciente assim, já sem o bracket e já sem nenhum tipo de aparelho aqui para não atrapalhar você na cirurgia, tá? Mas nem todo ortodontista é assim, ele manda com bracket, com tudo. Então, normalmente o ortodontista, ele pede para você remover esse dente aqui, porque ele precisa de espaço para movimentação dos outros dentes. Tá? Eu não sei se alguém de vocês que já usou o aparelho teve que remover algum dente. Isso aqui está caindo em um certo desuso já. Os ortodontistas estão solicitando cada vez menos a remoção de pré-molares. Normalmente é o primeiro pré, tanto superior quanto inferior, que eles pedem. Mas isso está caindo em desuso porque os aparelhos têm evoluído muito e com isso os ortos têm conseguido fazer movimentações muito mais facilmente, muito melhores, que não necessitam, então, dessa remoção do primeiro pré. Mas ainda existe, tá? Um detalhe muito importante aqui é que o que acontece? Quando o ortodontista pede para você remover esse dente, porque clinicamente e do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista de infecção e de lesão, esse dente ele não deve ser removido, ele não precisa ser removido, na verdade, tá? E aqui é uma questão muito importante que você, como cirurgião, tenha toda a documentação embasando a indicação de extração. Por quê? Para que no futuro não haja uma contestação do próprio paciente ou de outro profissional dizendo, poxa, mas precisava tirar esse dente? Por que você tirou esse dente? Esse dente não tem uma cárie, esse dente não tem uma infecção, ele não tem doença periodontal, ele não tem fratura. E você tirou esse dente e você vai falar o quê? Não, sim, eu tirei esse dente, sim. Esse paciente teve o dente removido porque foi solicitada a sua remoção pelo ortodontista. Ou seja, quem tem que justificar a extração é o ortodontista e não o cirurgião. Agora, como que você tem que fazer? Você tem que solicitar sempre que o ortodontista te envie um encaminhamento por escrito e assinado, para você juntar no prontuário do paciente e guardar essa informação. Para que no futuro
não haja nenhum tipo de contestação, por exemplo, ah, não, mas tinha que tirar o primeiro pré, você tirou o segundo pré. Então, gente, vocês têm que ter esse nível de preocupação, porque tirar um dente de um paciente é algo realmente importante. Então, sempre que um ortodontista solicitar, é muito comum hoje em dia, o paciente chega no consultório e fala assim, ah, o meu dentista lá que está do aparelho, ele pediu para tirar esse dente aqui, ó. Aí você vai lá e tira esse dente aqui, baseado no que o paciente falou. E se o dente não está errado? E se não está bonitinho assim, ó? Esse aqui tá fácil de saber qual é o dente que o ortodontista quer que tire, porque ele deixou sem bracket, tá tudo belezinha. Agora, como eu disse, a maioria dos ortos não fazem assim, manda o paciente lá, ah, vai lá, ó, tira esse dente aqui, e beleza. E se você tira o dente errado e depois esse orto não consegue fechar esse espaço? E aí? Quem que vai pagar o pato? É você? É o orto? Vai ser uma briga, né? Porque um vai querer empurrar para o outro. Ou seja, uma série de questões importantes aí. Então, gente, a gente só faz extração quando a gente indica, então a gente assume, ou quando o outro profissional te encaminhar, sempre exija o encaminhamento por escrito. Tá bom? Nunca esqueça dessa questão. Bom, aí vamos partir para a cirurgia em si. Esse paciente veio encaminhado, foi definido, e aí que medicamento eu vou ter que dar para esse paciente? Eu vou ter que dar medicamento antes da cirurgia ou após a cirurgia, tá? Então, primeiro eu vou descrever o caso clínico e aí eu vou perguntar para vocês o que vocês acham, tá? Então, esse caso é uma exodontia de pré-molar inferior, primeiro pré, tá? Do elemento aí 34, tá? Esse elemento 34, esse paciente, ele é um paciente normoreativo, ou seja, ele tem a saúde normal, tá? E como ele tem a saúde normal, ele é um paciente saudável, ele é jovem e vai precisar ser feita apenas a remoção do elemento 34, tá? Ele não tem presença de infecção, ele não tem presença de nenhum tipo de lesão no dente e a indicação de remoção é estritamente para ganhar um espaço para a ortodontia. Beleza? Então, resumindo o caso, paciente normal, paciente saudável, tá? Remoção de um dente normalmente implantado, ou seja, o que é um normalmente implantado? É um dente que está erupcionado, tá? E, portanto, o procedimento cirúrgico para remoção desse dente é o que a gente considera de um procedimento cirúrgico simples, tá? Você vê na foto aí da direita de vocês, né? Que o dente foi apreendido aqui com o fórceps e eu não tenho grandes remoções de tecido. Normalmente, aqui a gente faz um afastamento das fibras gengivais, a apreensão desse elemento com o fórceps e a remoção dele é relativamente fácil. Por que ela é relativamente fácil? Primeiro, esse dente pode ser que ele já tenha sido movimentado ortodonticamente. O que quer dizer que esse dente normalmente ele fica com uma certa até mobilidade. Porque o que acontece? Para um dente se movimentar, vocês não tiveram o orto ainda, mas é assim, eu tenho um dente aqui. Isso aqui imagina que isso aqui é um dente. Para o dente se movimentar para lá, eu tenho que empurrar ele aqui para ele ir para lá. Ou eu puxo ele, tanto faz. Ou eu puxo ou eu empurro, tanto faz. Só que, o que eu tenho aqui em volta desse dente, da raiz do dente? Eu tenho o osso aqui e aqui, tá? Então, para esse dente andar para lá, o que tem que acontecer? Esse osso daqui, ele tem que ser reabsorvido. Eu tenho que eliminar esse osso. Como que esse osso vai ser reabsorvido? Fazendo pressão aqui, ó. O meu organismo fala, tem alguma coisa pressionando esse osso aqui, vou sumir com esse osso daqui. E aí fica um espacinho. Aí o dente vem para cá. Aí aqui fica um vão, porque aqui tinha um osso, ó, o dente saiu daqui, ficou esse vão aqui. Aí vai crescer o osso de novo aqui. Só que enquanto isso não ocorre, o que acontece? Eu fico com espaço tanto aqui quanto aqui. E o dente às vezes fica até mole. O
quem já usou o aparelho aí de vocês, provavelmente já percebeu o dente meio mole, tá? Ou seja, baseado em todas essas informações que eu passei para vocês, o paciente normal, dente normalmente implantado, o pré-molar, quantas raízes ele tem? Pré-molar inferior, normalmente uma raiz. O paciente está usando aparelho, o dente pode ser que esteja meio mole. Pergunta, vocês acham que esse dente ele sai mais fácil ou mais difícil para ele sair? Fácil. Mais fácil, né? É uma cirurgia simples, é uma cirurgia que a gente chama de pequena. A gente pode falar que é uma cirurgia simples, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia pequena. Por quê? Eu não vou ter que causar, portanto, um trauma muito grande no meu paciente. Não. O dente ele já tem uma facilidade de eu remover ele porque ele tem uma raiz única, cônica, tá? Óbvio que eu vou ter certeza disso na hora que eu olhar na radiografia, mas um pré-molar com dilaceração de raiz é muito difícil, um pré-molar inferior. O dente já está meio mole, então é uma cirurgia pequena, uma cirurgia fácil. Nesse caso, tá? É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia onde eu não tenho que abrir muito tecido, eu não tenho que cortar muito. É uma cirurgia que eu não tenho que causar, portanto, então, um trauma muito grande no meu paciente. Certo? Se é uma cirurgia simples, fácil, quer dizer que o paciente não vai ter muito trauma. Quer dizer que a cirurgia vai ser rápida e quer dizer que eu não vou ter que abrir muito tecido. Que, no fim das contas, tudo isso eu vou levar em consideração na hora de prescrever um medicamento para esse paciente. Então, baseado em todas essas informações, qual vocês acham que seja o medicamento que eu devo prescrever para esse paciente? Dipirona. Alguém tem alguma outra ideia? Dexametasona, 4 miligramas, e paracetamol, se dor. Pelo amor de Deus, se dor, hein? Você sabe que esses dias um aluno me mandou um print de... Não, foi uma foto de uma receita dele, que fizeram para ele. Falando aí, professor, ó, bem que o senhor falou, achei que o senhor estava zoando, o pessoal escreve Sidor, eu não acredito. Bom. Fizeram para mim também esse tempo. Ah, é? Eu rachei o bico também. Mas não foi você que me mandou, não, né? Foi você que me mandou ou não? Não. Mas eu rachei, lembrei de você na hora. Então, pessoal, vamos lá. Já ouvi dois protocolos aí diferentes. Um, dipirona, portanto, um analgésico, e outro, um analgésico e um anti-inflamatório. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, mais alguém tem uma ideia diferente? Não, professor, eu penso também que deve ter dexametasona e o paracetamol pode ser dipirona também, né? Eu acho que Uhum. o Então, anti-inflamatório com analgésico. Isso, beleza. Então, um anti-inflamatório e um analgésico. Então, vamos lá. Antes de responder a pergunta, vamos pensar um pouquinho, tá? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, pensar. Então, vamos pensar no processo de reparação. Primeira coisa, eu vou precisar de cicatrização, certo? E qual é a primeira fase da cicatrização? Inflamação aguda. Inflamação. Inflamação é a primeira fase, sendo que a inflamação também tem fases, sendo a inflamação aguda, aquela fase inicial de aproximadamente aí 72 horas, também conhecido como 3 dias. Exato. Tá. Então, eu preciso da inflamação para que eu tenha uma reparação tecidual? Sim, eu preciso. Vocês já sabem disso, a gente já discutiu sobre isso. Então, gente, eu vou precisar dessa inflamação nesse local. Então, eu nunca vou eliminar a inflamação 100%. E quando eu tenho uma inflamação
uma inflamação não, uma agressão menor, uma agressão pequena, a resposta inflamatória ela vai ser pequena. Então, a resposta inflamatória, ela normalmente, ela é proporcional ao trauma causado no meu paciente. Então, numa cirurgia pequena, eu vou ter uma inflamação grande ou pequena? Pequena? Pequena, exato. Então, quando eu tenho uma inflamação pequena, normalmente, esse paciente ele não tem aqueles incômodos oriundos da inflamação. Ele não tem, por exemplo, um aumento de volume importante, um edema, um inchaço. Ele não tem uma produção muito grande daquelas prostaglandinas que sensibilizam lá os nociceptores, aqueles receptores de dor. Então, quando eu tenho uma agressão muito pequena, eu não tenho necessidade de controlar essa inflamação, porque a inflamação vai ser pequena, portanto, ela não vai incomodar o paciente e ainda vai ajudar o processo de reparação. Ou seja, a resposta para esse caso, eu não preciso fazer uso de um anti-inflamatório. Eu vou fazer uso apenas de um analgésico em caso de dor. Tá? Deixa eu ver aqui que alguém voltou a aparecer aqui. Pois não, desculpa, alguém falou alguma coisa. Foi só ok mesmo, professor. Ah, tá bom. Então, gente, nesses casos de cirurgia... Então, veja, eu vou ter uma inflamação no local? Sim, eu vou ter inflamação no local. Só que é uma inflamação pequena, porque o trauma foi pequeno. Então, não são todos os casos que eu preciso controlar a inflamação. Porque a inflamação pequena quer dizer que ela não vai ter muita formação de edema e não vai incomodar muito o paciente. O máximo que o paciente pode ter é alguma dor, também pequena. Então, eu posso usar um analgésico não opioide, que pode ser tanto a dipirona quanto o paracetamol. Beleza? Então, vocês têm que lembrar que na hora de definir a medicação, você vai aprender. Obviamente que agora vocês não têm essa capacidade, porque vocês ainda não aprenderam a fazer cirurgia. Então, por isso que eu estou dando todas as informações para vocês. Ó, a cirurgia ela é tranquila, o dente para tirar não preciso cortar muito, é só afastar um pouquinho. É uma extração que a gente faz em 5 minutos. Tá? Beleza. Agora, o que eu devo levar em conta, principalmente, é o trauma que eu vou causar no meu paciente. Quando vocês aprenderem a fazer cirurgia, você vai saber isso antes da cirurgia já. Então, antes da cirurgia, eu já sei que eu vou prescrever um medicamento ou não. O que quer dizer o quê, por exemplo? Se antes da cirurgia eu já sei que eu vou causar um trauma muito grande, aí eu já vou entrar com anti-inflamatório. Tá? Agora, e a questão da infecção? Qual é o risco de infecção aqui nesse caso? Eu devo ou não usar um antibiótico? O que vocês acham? Não. O risco é baixo de infecção. Alguém acha que tem que usar um antibiótico? Acho que não. Professor, eu acho que sim, mesmo que seja um fraco, para prevenir, né? Você ficar mais seguro e tal, né? Eu não sei, eu acho que valeria a pena. Quem ficar mais seguro? Você quem? Você o dentista ou você o paciente? Minha consciência é mais tranquila, né? Que, tipo, não vai nenhuma bactéria ali para a corrente sanguínea dele. Sei lá, mesmo que seja uma bactéria fraca, não sei. Você profissional. Isso. Certo. Então, esse é o principal problema dos profissionais de saúde. Por que não? Você não deve prescrever um antibiótico para o paciente, porque
Primeiro, quais são os fatores que você deve levar em consideração para definir usar ou não antibiótico? Primeiro é a presença de infecção aguda. Nesse caso aqui, a gente está vendo que não tem infecção. Por que a gente está vendo? Porque a gente vê que o caso clínico do paciente, o paciente não tem tártaro e o paciente não tem uma placa e não tem uma inflamação de gengiva, não está drenando pus, nem nada disso. E porque eu falei para vocês, na descrição do caso, que não tinha infecção aguda. Então, dos dois fatores possíveis, o primeiro, que é a presença de infecção, a gente já eliminou. Sobra um, é a possibilidade, é o risco de infecção, que daí que entrou a tua resposta. Beleza, professor, mas eu acho que deveria dar para eu ficar mais sossegado e não correr o risco. Aí que tá. Eu realmente, você prescrevendo o medicamento, você está diminuindo o risco dele. Só que você está aumentando o risco do quê? Dele tomar um medicamento sem necessidade nenhuma. Porque ele, tomando esse medicamento antibiótico, sem a presença de infecção, eu só vou dar se ele realmente tiver um risco de infecção no local. O que é um risco de infecção no local? O paciente tem, por exemplo, uma higienização muito ruim. Aí aumenta o risco. Mas nesse caso, ele não tem higienização ruim. Porque eu estou vendo que ele escova os dentes. Porque se ele tivesse uma higienização ruim, ele teria infecção. Ele teria a presença de tártaro, de placa. Ou o paciente, por exemplo, tem uma limitação, algum problema de saúde, que impossibilita ele de escovar os dentes corretamente. Tá? Então, ou o paciente tem uma infecção no dente do lado. Ou o paciente tem um problema cardíaco. Ou algum outro problema, como diabetes, por exemplo. Agora, se eu falei no caso clínico, o paciente é normorreativo, ou seja, ele é saudável. Ele não tem nenhum problema sistêmico, portanto. E ele escova bem os dentes porque ele não tinha infecção. Ou seja, o risco de infecção, conforme as suas colegas falaram, é muito pequeno. Então, eu não preciso fazer uso do medicamento. Se eu fizer uso do medicamento aqui, vai ser justamente só para eu ficar com a consciência, tipo assim, tô nem aí com esse paciente. Ele toma o meu medicamento e pronto. Isso é errado. Eu tenho que dar o medicamento quando tem real necessidade. E isso que diferencia um profissional de saúde que realmente está preparado para medicar um paciente daquele profissional que, na dúvida, prescreve tudo. Tá, Daniel? Então, é importante, o uso do medicamento antibiótico não deve ser indiscriminado, até por causa da questão do mecanismo de resistência bacteriana que a gente já conversou bastante a respeito. Deu para entender por que não utilizaria nesse caso, então? Sim, deu para entender sim. Legal. Pessoal, eu quero, aproveitando esse momento, essa questão, para falar uma coisa para vocês, tá? Aprender a responder caso clínico. Daqui em diante na vida de vocês, da faculdade e depois de formado, curso, concurso, vai ter muita questão de caso clínico para vocês resolverem. Tá? E vai ter questão de caso clínico para vocês resolverem, onde vai ter foto do caso, imagem, e vai ter questão que vai ter só descrição. Então, prestem atenção nisso. Vocês têm que aprender a interpretar o caso clínico. Porque no caso clínico, às vezes parece que tem um monte de pegadinha. Então, por exemplo, se eu tenho como ver uma foto do caso clínico, fica mais fácil. Por exemplo, esse caso tem risco de infecção? Não. O paciente é jovem, o paciente escova bem o dente, olha como está limpinho. Agora, quando não tem foto, vocês têm que prestar mais atenção no que está escrito, tá? Que foi aquela descrição que eu fiz. Então, por exemplo, o que você tem que ver? Primeiro, o paciente é saudável, o paciente tem doença sistêmica. No caso clínico, vai estar escrito: paciente diabético paciente do sexo masculino, não sei quantos, 53 anos, diabético, hipertenso. Então, na minha cabeça, ou no meu rascunho da minha prova, eu faço assim: problemas sistêmicos. 0, 1, 2, 3. Tá? Bom, já coloquei essa informação na minha cabeça. Ele tem problema sistêmico. Aqui nesse caso, se não tivesse foto, paciente do sexo feminino,
com 18 anos de idade, sem problema sistêmico, ou normorreativo, que é o termo que se utiliza, normorreativo. Ou, pô, paciente normal, problema sistêmico, 0. Pronto. Aí, que mais? Tem presença de infecção ou de alguma outra patologia? Se tivesse, no caso clínico está descrito, o paciente apresenta uma fratura de raiz com infecção moderada, aguda no local. Não, peraí, problema sistêmico, 0, mas tem uma fratura e a fratura de raiz sempre leva a uma infecção. Então, tem infecção no momento. Então, mais um pontinho aqui importante. A condição do local. Primeiro a condição sistêmica do paciente, depois a condição local. Porque se você souber isso, esses 2 pontos, você vai acertar a medicação. Você vai acertar a resolução do caso. Tá? Muito importante isso, porque senão vocês têm a mania de chegar e falar assim, não, peraí, é a extração do dente. Então eu vou medicar. Eu não vou dar medicamento para esse cara. Porque esse mesmo casinho aqui, se na descrição o paciente fosse lá, um paciente, por exemplo, que faz uso de uma prótese cardíaca, ou ele prótese valvar, quer dizer, né, não prótese cardíaca, uma prótese de valvar, ou se ele é um paciente que tem já alguma doença congênita do coração, ou ele é diabético, ia mudar toda a história. Por quê? Porque você ia precisar dar um medicamento antibiótico antes da cirurgia, para a mesma cirurgia. Entendeu? Veja, não mudou o procedimento cirúrgico, só mudou a condição do paciente. Ou se esse paciente tivesse um abscesso, uma infecção aguda, eu ia entrar com antibiótico 1 hora, 2 horas antes. Para fazer a mesma cirurgia simples. Ia ter que entrar com anti-inflamatório por causa da inflamação, da infecção aguda. Então veja que o que muda é a descrição do caso. Beleza? Então, vamos lá. Agora, imagine o mesmo caso clínico, então, o paciente, ele tem uma doença congênita com uma alteração, como, por exemplo, um prolapso de válvula mitral. Ele tem um descompasso aí da válvula, o que faz com que o coração seja mais suscetível a infecções, a endocardite. Mas a cirurgia vai ser pequena igual. Não tem infecção, tá do mesmo jeitinho. A única coisa que eu mudei no caso é que ele tem um prolapso de válvula. E aí, mudo a medicação ou mantém a mesma? Se mudar, qual a medicação? Responde aí para mim. Pessoal, ninguém? Responde aí, chuta aí. Vamos conversar. Professor, repete a pergunta, por favor. Vamos lá. É o mesmo caso clínico, é a mesma cirurgia, a única diferença é que esse paciente tem um problema cardíaco. Ele continua tendo 18 anos, não tem infecção, não tem placa bacteriana, ele tem boa higienização e essa cirurgia vai ser fácil, como a gente já definiu. A única diferença é que esse paciente tem um problema cardíaco. Mantém o medicamento igual, só o analgésico, ou muda alguma coisa? Eu acho que aí tem que fazer profilaxia antibiótica, não tem não? Profilaxia antibiótica? Qual? Como? Que medicamento? Qual a dose? Amoxicilina 1 grama 1 hora antes do procedimento? Tá. Usa 1 grama 1 hora antes e beleza. Não, e depois continua tomando de 8 em 8 horas 500 miligramas por 7 dias. Não precisa ser por 7 dias, na verdade. Porque o certo seria acompanhar o paciente, né? Mas se você não for ver ele antes desses 7 dias, passa 7 dias para garantir, né? Beleza. Protocolo Piero aí, então, para esse caso. Vamos lá. Alguém pensa diferente?
Ou concorda? Eu concordo, professor, com o protocolo Piero. Ninguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O protocolo está correto. Tá? Realmente, eu vou usar a amoxicilina, porque é um medicamento de amplo espectro, então ele vai me dar um suporte necessário ali para qualquer eventual infecção ali que possa ocorrer. Eu vou fazer a profilaxia, então eu vou prescrever a medicação uma hora antes. Por quê? Porque o momento crítico, ou aquele momento de maior risco de infecção, é o momento que eu faço o rompimento de vasos sanguíneos e posso empurrar bactérias para dentro desses vasos. Então eu quero, com a profilaxia, que a concentração plasmática de antibiótico esteja já elevada, porque se eu empurrar a bactéria lá da boca para dentro dos vasos sanguíneos e elas viajem pelo organismo, já tenha antibiótico ali para interceptar e combater essas bactérias. Tá? E a dose é exatamente essa. 1 grama de amoxicilina, podendo até ser 2 gramas, tá? Aí depende do procedimento em si, do risco de infecção, não tanto do problema do paciente. Se fosse uma cirurgia maior, uma cirurgia grande, ou que já tivesse infecção aguda, aí a gente daria 2 gramas, tá? Agora, como não tem infecção, 1 grama é suficiente, porque é só para prevenir, tá? E a questão do tempo é muito relativa. É aquilo mesmo. Existe um risco grande de infecção porque o paciente faz uma higienização ruim, nesse caso? Não, ele tem boa higienização. Boa higienização. Então, o risco de infecção pós-operatória ele é pequeno. Né? Ele é um risco pequeno. Então, eu posso dar ali por 3 dias, 4 dias o medicamento. Tá? Porque conforme vai passar o 4º dia, aquela ferida cirúrgica já vai estar com uma proteção de fibrina ali legal, já começando a fase de proliferação de celular ali de reparo. Então, a ferida já vai estar protegida. O risco de infecção diminui, não tem por que eu manter 7 dias, mesmo que eu não for ver esse paciente. Tá? Claro, eu de alguma forma vou monitorar o paciente, eu vou falar para o paciente, olha, se você sentir alguma alteração, uma diferença, você liga para mim, ou você pode hoje em dia mandar uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Então, beleza. Tá? Então, eu não vejo necessidade de você dar por 7 dias, mesmo que você não vai ver o paciente. Agora, se o paciente tiver um risco maior, porque ele não higieniza legal, sempre que ele chega no consultório tem um alfacezinho lá nas ameias. Então, nesse caso, é melhor dar o medicamento enquanto a gente não vê o paciente, o que normalmente daí são 7 dias. Tá bom? O que mais, pessoal? Dúvidas? Mais dúvidas? Beleza, então vamos lá. Resumindo, esse caso clínico é uma cirurgia simples, uma cirurgia pequena. Num paciente saudável, eu não preciso medicar com nenhum tipo de medicamento antes da cirurgia. Eu só vou prescrever um analgésico imediatamente após o procedimento, tá? Um analgésico não opioide, um analgésico mais fraco, tá bom? Se o paciente tiver um problema de saúde, como um diabetes compensado ou um problema cardíaco, aí sim eu vou fazer a profilaxia antibiótica. Em nenhum dos 2 casos, eu precisei do anti-inflamatório. Por quê? Porque é uma cirurgia pequena, causa um trauma pequeno, então a inflamação vai ser pequena. A inflamação pequena normalmente não incomoda o paciente. Pessoal, outra coisa, informação importante. Quando a gente fala normalmente, quer dizer o quê? Quer dizer que a grande maioria dos pacientes vai reagir dessa forma. Agora, pode acontecer, gente, do paciente que você encostou nele e ele já incha, já tem um edema grande.
Então, você não medicou, mas precise medicar posteriormente, tá? Por quê? Saúde não é ciência exata. Não é ciência exata. Então, tem que fazer um acompanhamento pós-operatório desse paciente. Nem que seja via remota, via telefonema, via mensagem, tá? É muito importante. Bom, vamos passar para o próximo caso. Olha lá, eu tenho um paciente aí que precisa fazer a remoção aí desses dentes, ó. O que eu tenho aí, né? Eu tenho aqui uma lesão, ó. Eu tenho esse elemento aqui, tá? Ele tem uma lesão grande aqui nesse dente. Esse dente já foi aberto. Provavelmente ele teve uma pulpite, alguma coisa, ó, porque colocaram um material aqui, ó. Eu não sei que material é esse, pode ser resina, sei lá o que é isso aqui, tá? Mas eu sei que ele teve uma infecção, porque ele teve uma destruição da coroa grande. E na radiografia eu verifico o que aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Rarefação? Uma rarefação. Desgaste do osso. Uma rarefação óssea, né? Não é desgaste. Desgaste você que faz. Esse aqui não. Esse aqui foi bactéria, então é rarefação, tá? Ou uma reabsorção, uma absorção do osso. Então aqui, ó, a mesma coisa nesse dente. Olha lá as lesõezinhas de cárie. Provavelmente ele teve uma infecção da polpa, do canal. E aqui, novamente, ó, uma rarefação óssea, né? Nesse espaço radiolúcido, eu tenho alguma coisa que não osso aqui. Portanto, eu tenho infecção, tá? Essa aqui eu vou fazer, então, uma exodontia de normalmente implantado infectado. Nesse caso aqui, então vamos para o caso clínico. O dente vai ser removido, esses 2 dentes desse paciente. Radiograficamente, eu verifico a presença de infecção, tá? Paciente normoreativo, ele não tem problemas sistêmicos importantes, tá? É uma cirurgia relativamente simples, porque eles são dentes unirradiculares, portanto, eu não vou causar um trauma muito grande na hora de remover esses elementos, tá? Porém, eles têm uma infecção importante. Qual o protocolo medicamentoso nesse caso? Aí sim tem que usar o antimicrobiano, né, professor? Tenho que usar o antimicrobiano. Isso aí tá certo. E o... que mais? Mais algum remédio? Mais algum medicamento? Ou não? Acho que uso de analgésico, né? Para combater a dor, né? O analgésico em caso de dor. E aqui a inflamação? Será que a inflamação vai ser maior nesse caso? Nessa cirurgia ou não? Tem que tomar uma hora antes? Acho que sim, professor. Então, vamos lá. A Nayane, não sei se foi a Nayane Nataida, que apareceu as duas para mim aqui, que respondeu que sim, e uma perguntou se tem que tomar uma hora antes. Vamos lá. O medicamento, vamos pensar aqui então. Primeiro, esse paciente ele é normorreativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não tem problemas sistêmicos. Então, teoricamente, a gente não precisa dar nenhum medicamento para ele antes da cirurgia. Tá? Agora, eu posso dar um medicamento antes da cirurgia? Posso. Eu posso dar um antibiótico mesmo assim antes da cirurgia. Mas eu não preciso dar uma dose de ataque. Tá? Então, se você optar... por que é interessante eu dar o medicamento uma hora antes da cirurgia aqui? Porque quando que eu vou correr o maior risco de infecção, de espalhar essa infecção? Na hora da cirurgia. Então, eu posso dar o medicamento uma hora antes, mas não é profilaxia. Profilaxia é quando a gente aumenta a dose, a gente dá uma dose de ataque. Aqui, o paciente vai iniciar a medicação uma hora antes.
tá? Então, eu vou iniciar a medicação com as doses normais, ou seja, eu vou usar aqui uma amoxicilina 500 miligramas e eu posso começar 1 hora antes. Então, veja, eu não preciso dar uma dose maior, tá? Em relação ao antibiótico, qual é o motivo? É a prevenção da infecção e a presença de infecção, tá? Muito provavelmente, nesse caso do premolar, devido ao tamanho da lesão, eu vou ter também associada uma inflamação. Então, muito provavelmente, eu vou precisar aqui, além do antibiótico, de um anti-inflamatório. Tá? E aí, eu devo optar principalmente pelo corticoide, que é o dexametasona, 1 hora antes da cirurgia. Porque ele vai ter um efeito melhor numa dose menor, tá? Agora, o anti-inflamatório esteroidal, o dexametasona, eu devo usar se for antes da cirurgia. Agora, se eu não prescrevi medicação antes da cirurgia para esse paciente, aí nesse caso eu vou usar um anti-inflamatório não esteroidal, que pode ser um ibuprofeno, pode ser um diclofenaco, pode ser um cetoprofeno, tá? Então, eu devo utilizar, sim, um anti-inflamatório. Já nesse caso aqui, ó, a infecção ela é bem menor e, portanto, pode ser que o paciente não tenha sinais de inflamação. Muitas vezes, isso aqui é um achado radiográfico. O que é um achado radiográfico? Um achado radiográfico é uma lesão que você só detectou porque você fez o exame. O paciente não sente nada e não tem nenhum sinal clínico. Então, nesses casos aqui, quando for um achado radiográfico, ou seja, o paciente não tem dor, ele não tem inflamação no local, aí eu não preciso usar um anti-inflamatório. Então, veja, nesse caso, eu vou usar um anti-inflamatório porque provavelmente ele vai ter uma inflamação maior, ou já tem uma inflamação, e nesse caso, provavelmente não, se o paciente não tiver inflamação presente já, porque a cirurgia, a inflamação oriunda do procedimento vai ser bem pouca. Tá bom? Deu para entender isso? Então, nesse caso, o que eu vou dar de medicamento, então? Se eu for remover esse dente aqui, ou os dois ao mesmo tempo, eu vou dar, então, um antibiótico, preferencialmente amoxicilina, tá? Iniciar 1 hora antes da cirurgia pode ser ou não. Eu gosto particularmente que inicie 1 hora antes, para eu ficar mais tranquilo em relação ao procedimento cirúrgico em si, ao risco de infecção. Então, amoxicilina 500 miligramas, iniciar 1 hora antes da cirurgia. Por quanto tempo ele vai tomar? O mesmo esquema do caso anterior. 3, 4, 5 dias no máximo, tá? Eu só vou manter por mais do que 3 ou 4 dias se realmente houver um risco de infecção depois pós-operatória, não por causa dessas bactérias aqui, mas por causa de uma má higienização, uma má conduta do próprio paciente, tá? E vou monitorar o paciente, porque se ele tiver ainda sintomas de infecção, eu falo para ele continuar. Se ele não tiver, eu falo para ele interromper a amoxicilina, mesmo que de forma remota aí. Inclusive, isso é uma coisa que essa pandemia deve acelerar na nossa vida, é a liberação de consultas online de alguma forma, né? Através de vídeo, de fotos, a gente vai provavelmente haver uma evolução nesse aspecto aí nos próximos Dúvida, professor? meses. Dúvida. Pode falar? Por favor. Então, o protocolo, a conduta com antimicrobiano, no caso da amoxicilina, nesse primeiro caso, ele é conveniente 1 hora antes da cirurgia, devido à presença da infecção, né? Exato. Do Mas nas contrário, não. doses normais. Certo, ok. Então, a gente vai usar aqui
amoxicilina 500 miligramas. A gente vai usar um anti-inflamatório. Se eu prescrever antes da cirurgia, um dexametasona de 4 miligramas. E aí, nesse caso, como é uma cirurgia relativamente simples, eu posso usar uma dose única de dexametasona e ela já é suficiente. Tá? Eu não preciso prescrever mais uma dose de manutenção, porque é uma cirurgia simples. A inflamação que está ali é devido às bactérias. Como eu vou tirar o dente, vou tirar as bactérias e vou dar um antibiótico, muito provavelmente essa inflamação ela vai diminuir muito rapidamente. Então, eu não preciso encharcar meu paciente com anti-inflamatório. Então, por isso que é bacana o corticoide, porque como ele é mais potente, eu dou um só 1 hora antes e pronto, não preciso mais. E depois eu vou dar sempre ali o analgésico como controle de dor em caso de dor, tá? Para todos os casos eu vou prescrever o analgésico. Porque a dor pós-operatória, essa sim, ela vai existir de alguma forma no paciente. Tá? Agora, se não tiver inflamação presente só pelo procedimento, como é um procedimento simples, eu também não preciso dar um anti-inflamatório. Eu dou o antibiótico, o analgésico e não dou o anti-inflamatório. Agora, mais uma possibilidade. No segundo caso, né, professor? Não, nos dois casos. Nos dois casos. Nesse caso aqui, ó, se o paciente não tiver inflamação e a minha cirurgia não for uma cirurgia agressiva, eu não preciso dar um anti-inflamatório também. É que o que eu falei aqui para vocês provavelmente, devido ao tamanho da infecção, vai ser uma cirurgia mais agressiva, então você tem que usar. Então, chega esse paciente aqui no meu consultório, eu já vejo o tamanho da lesão, eu já falo, a cirurgia vai ser agressiva, porque eu vou ter que abrir bastante gengiva, então vai ser uma cirurgia que vai causar bastante trauma. Então, eu já vou prescrever um antibiótico para ele 1 hora antes. Como ele é paciente saudável, não preciso de dose de ataque e eu vou dar só um anti-inflamatório dexametasona 4 miligramas 1 hora antes, só um comprimido, tá? Nesse caso que é menor, eu espero e vejo na hora. Nesse primeiro caso aí, se na observação clínica a gente perceber edema, porque a gente percebe na radiografia uma reabsorção óssea significativa, causada pela presença de bactérias e que, consequentemente, a inflamação está ali atuando, né? Em tese, nessa circunstância, nesse caso, aí sim a gente utiliza o anti-inflamatório? Sim. E preferencialmente eu dou o anti-inflamatório antes da cirurgia. E aí eu uso o corticoide. Perfeito, perfeito. Que é mais rápido, né? Obrigada. Nada. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas em relação a esse caso? Nenhuma dúvida, que beleza. Bom, vamos falar agora, então, de uma cirurgia mais complexa. A cirurgia de exodontia de dentes retidos, tá? O que são dentes retidos? Não, primeiro eu quero perguntar uma outra coisa aqui para vocês. Vamos lá. Eu falei aqui de um paciente normoreativo, saudável. Agora eu vou mudar uma informação. O paciente é alérgico à penicilina. E aí, qual medicamento eu vou utilizar? Qual a dose? Azitromicina. Alguém falou aí? Azitromicina. Qual a dose? 500 miligramas de 24 em 24 horas. Boa, é isso aí. A azitromicina é uma opção, 500 miligramas a cada 24 horas, um por dia.
Que mais? Outras opções? Diabéticos, clindamicina, né? 600 miligramas. Clindamicina, 600 miligramas. Clindamicina, 600 miligramas é dose de ataque. Esse paciente, ele não tem diabetes. Esse paciente, lembra, nós vamos focar no caso clínico. Tá? É muito importante isso, porque que nem você teria errado numa questão, na minha prova, porque eu fiz a pergunta, ele continua sendo normoreativo, a única diferença é que ele é alérgico à penicilina. O que acontece? A clindamicina pode ser utilizado? Pode, tá? Só que você falou a dose de ataque, 600 miligramas. E aqui eu não preciso de dose de ataque, porque ele não é diabético e nem cardíaco, ele só é alérgico à penicilina. Tá? Então, a dose de manutenção da clindamicina, 300 miligramas. Tá? Agora, se eu falo na questão do caso clínico, paciente alérgico à penicilina e tem diabetes ou tem um problema cardíaco, aí eu não vou usar azitromicina, eu vou usar a clindamicina, mas nesse caso eu tenho que fazer dose de ataque. Qual a dose de ataque? 600 miligramas de clindamicina. São 2 cápsulas. Entendeu? Entendi. Boa. O que mais? Além da clindamicina ou da azitromicina, mais alguma opção? Metronidazol, professor? O metronidazol, ele é uma opção para alérgicos, desculpa. Só que o metronidazol, ele é um medicamento de espectro estreito, lembra? Ele é específico, principalmente para bactérias gram-negativas e anaeróbias. Provavelmente, eu tenho a infecção aí de bactérias gram-negativas anaeróbias e, portanto, o metronidazol ele iria funcionar muito bem. Porém, eu devo associar junto um de amplo espectro, porque eu não tenho certeza absoluta se eu tenho somente gram-negativos anaeróbios nessa infecção. Eu não tenho essa certeza absoluta. Então, eu tenho que jogar um antibiótico de amplo espectro. Então, eu só usaria o metronidazol associado, tá? A um outro medicamento. Agora, ele não pode de amoxicilina, eu associo o metronidazol com azitromicina, por exemplo. Mas eu preciso do metronidazol? Em tese, de cara, de começo, normalmente não. Eu vou usar o metronidazol se a primeira escolha não for o suficiente. Dúvida, professor. Uhum. Esse é um caso clínico de um paciente alérgico, né? Agora eu transformei ele aqui num paciente alérgico. Exato. Primeiro não era. O metronidazol, ele é contraindicado para alérgico, é ou não é? Alérgico à penicilina, ele pode ser utilizado, porque ele não é uma penicilina. O metronidazol, então ele é indicado para alérgico. Sim, o problema é que ele não tem o mesmo efeito da amoxicilina, da penicilina. É isso que é a diferença. Porque o que acontece? A penicilina, ela é um medicamento de... Então, vou explicar. A penicilina, ela é um medicamento de amplo espectro. O que é um medicamento de amplo espectro? Ele atinge uma série grande de bactérias, de diferentes tipos, diferentes espécies. O metronidazol, não. O metronidazol, ele é de uma espécie específica, que são os gram-negativos anaeróbios. Então, eu não posso trocar uma penicilina por um metronidazol. Eu tenho que trocar um medicamento de amplo espectro para um paciente que é alérgico por um outro medicamento de amplo espectro. Por isso que eu não posso usar no paciente que eu ia usar a penicilina, eu vou usar metronidazol. Não, eu tenho que usar uma azitromicina, uma clindamicina. Por quê? Porque são medicamentos de amplo espectro. Se eu vou usar o metronidazol ou não, aí vai depender do meu caso.
poxa, eu tenho ali uma infecção de origem periodontal. Eu uso junto com o de amplo espectro o metronidazol. E o metronidazol, ele pode ser usado para qualquer paciente, inclusive se ele tiver alergia à penicilina. Qual contraindicação do metronidazol, então, professor? O metronidazol nas doses específicas, só se o paciente for alérgico a metronidazol. De resto, ele pode ser utilizado normalmente. Tá? Ok, obrigada, professor. Nada. O que mais? Dúvidas? Então vamos lá, qualquer coisa pergunta. Professor, Oi. sobre a dose de ataque. Ela é usada no caso de diabético ou cardíacos, mas aí quando tem uma infecção muito aguda, muita infecção, assim, um abscesso muito grande, aí pode usar a dose de ataque. Sim. As 3 indicações aí perfeitas que você colocou. Obrigada. Bom, outro casinho então aqui agora, vamos evoluir para exodontia de dentes retidos, tá? Então, quais são os dentes retidos aqui, ó? Olha o dente retido aqui, ó. O que quer dizer dente retido? Quer dizer que esse dente tem alguma coisa que impede ele de fazer a sua trajetória normal de erupção. Então, aqui nesse caso, o que foi que reteu esse dente? Qual foi o tipo de retenção? O outro dente, ó. O segundo molar está retendo a passagem desse dente. Por quê? Porque esse dente ele se formou de uma maneira que ele se posicionou horizontalmente aqui ao longo eixo normal dos dentes. Então, ele ficou na horizontal, ele não tem como ir para frente, ele não tem como erupcionar, porque ele está retido por esse dente. Mesma coisa aqui do outro lado, ó, tá? Esse tipo de procedimento cirúrgico, para remoção desse tipo de dente, todos os dentes retidos devem ser removidos? Não necessariamente, tá? Muitos casos, eles não precisam ser removidos. Quando tem a necessidade da remoção, nós não vamos entrar em detalhes quando precisa tirar ou não, porque isso aqui é cirurgia 2 e 3, tá? Então, não é o momento da gente discutir isso. Quando esse dente ele tem que ser removido, o procedimento cirúrgico para remoção é um procedimento muito mais invasivo. Por quê? Porque provavelmente esse dente, aqui nessa imagem, inclusive, dá até para ver uma sombra da gengiva. Ó. Se vocês repararem, eu tenho o osso aqui e aqui eu tenho essa imagem escura. Mas se você reparar bem, você vai ver que nessa região aqui, ó, ela é um pouquinho mais esbranquiçada do que aqui, ó. Então eu vou tirar a luz para vocês perceberem, ó. Essa sombra aqui, mais branquinha, mais radiopaca, é normalmente a gengiva, que quer dizer que esse dente está incluso. Ele está lá embaixo da gengiva. Então, se esse dente está incluso, concorda comigo que vai ser muito mais difícil eu tirar ele do que aquele primeiro caso do dente que foi encaminhado pelo ortodontista? Vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque eu vou ter que abrir a gengiva, então vou ter que fazer uma incisão nessa gengiva. Aí vou ter que afastar essa gengiva. E aí eu vou ter que remover esse dente. Mas espera aí, não dá para eu pegar ele lá com forças e puxar igual aquela primeira imagem. Eu vou ter que remover esse dente como então? Por partes. Então eu vou ter que cortar o osso em volta dele. Eu vou ter que cortar uma parte desse dente, tiro essa parte da coroa, depois eu tiro uma raiz, depois eu tiro a outra raiz, se forem raízes separadas. Às vezes eu tenho que cortar mais osso. Então, normalmente a exodontia de dente retido, principalmente o inferior, são cirurgias que são bastante complexas, cirurgias que a gente chama de cirurgias grandes. São cirurgias que demoram muito tempo e que eu causo uma agressão grande para o paciente por causa desses procedimentos que eu tenho que fazer para tirar, tá? Então, é uma cirurgia grande. Esse tipo aqui de procedimento, então, vocês acham que vai ter um trauma maior ou menor para o paciente? Maior, porque vai ter desgaste de osso.
vai ser um trauma maior, porque vai ter um desgaste de osso, um desgaste de dente. Então, lembra que a inflamação ela é proporcional ao trauma? Então, a inflamação nesse caso aqui vai ser uma inflamação grande. Tá? Uma inflamação grande quer dizer o quê? Quer dizer bastante edema. Eu vou ter dor, então, por causa do edema. Eu vou ter dor por causa da atividade inflamatória muito grande e a presença de prostaglandinas vai ser enorme ali naquela região, então vou ter muita sensibilização de nociceptores. Eu vou ter limitação de abertura de boca, porque o edema vai impedir com que o paciente abra a boca com a mesma amplitude de abertura que ele tem normalmente, tá? Então, é uma cirurgia que demora, às vezes, 2 horas para fazer, dependendo. Então, ele vai ter uma inflamação muito grande. E isso tudo eu já sei, eu preciso fazer a cirurgia para saber isso? Não, eu não preciso saber fazer a cirurgia. Eu já olhei na radiografia, eu já sei de tudo isso. Então, nesse caso, tá? Eu tenho que prescrever um anti-inflamatório. E aí, é interessante a gente fazer a prescrição antes da cirurgia. Tá? É interessante eu fazer a prescrição antes da cirurgia. Nesse caso, qual anti-inflamatório eu vou usar antes da cirurgia? Dexametasona. Dexametasona, 4 miligramas. Dexametasona. É um corticoide, 4 miligramas. Nesse caso, como eu sei que vai ser uma cirurgia bem complexa, eu posso, inclusive, dar 2 comprimidos. Eu posso aumentar a dose do dexametasona. Por quê? Eu sei que o edema aqui vai ser bem grande. Tá? Então, eu posso usar aqui, nesse caso, 1 ou 2 doses de dexametasona. Tá? E aí, vocês acham que vai ser suficiente ou eu vou continuar com o anti-inflamatório? Continuar com o anti-inflamatório. Alguém acha que não precisa? Todo mundo acha que precisa, e precisa realmente, porque a inflamação, ela realmente é grande, tá? Nesses casos. Porque a inflamação pós-operatório de dente incluso, ela é um pós-operatório chato, você tem que orientar o paciente. Então, eu vou sim continuar com o anti-inflamatório. Então, o ideal aqui nesse caso, eu daria até 2 comprimidos de dexametasona, então 2 comprimidos de dexametasona 4 miligramas e mais 1 comprimido por dia nos próximos 3 dias, tá? E antibiótico, vocês acham que tem que usar ou não? Não tem infecção aguda presente, tá? Mais um dado aí para vocês. Mesmo sabendo disso. Então, o paciente ele é normoreativo, ele não tem problemas de saúde e não tem infecção aguda. Vocês acham que eu devo prescrever antibiótico, sim ou não? Professor, acho que não, né? Se não tem infecção aguda e tal. Eu acho que sim, professor. Por que você acha que sim? O Daniel falou que acha que não, porque não tem infecção aguda. E ele também não tem problema de saúde. E você, por que você acha que sim? Professor, eu acho que tem que fazer uma, não profilaxia antibiótica, mas por conta do trauma não ia acontecer pode acontecer alguma inflamação durante a cirurgia, alguma coisa assim, infecção. O risco de infecção aqui, você acha que é maior, é isso? Acho que sim. Tá. Quem mais? Alguém mais abriu aí? Depende da higienização do paciente, professor. Não seria o quê? Não seria bom para poder controlar a inflamação de primeiro? Sabendo que já vai ter?
Infecção, falei de antibiótico. Inflamação, a gente já definiu que eu vou dar o corticoide, certo? Agora eu tô falando só do antibiótico. Eu não sei se você quis dizer infecção, você só usou o termo errado. Foi isso. Entendi. Então, para controlar a possível infecção. Então, vamos lá. Ó, a gente é interessante essas discussões por isso. A gente teve uma resposta do tipo não, porque ele não tem infecção aguda, e sim, do Guilherme e da Kathleen, por causa de uma possível infecção, um risco de infecção. E a resposta aqui nesse caso é sim, precisa do antibiótico. Então, ele não tem infecção aguda, porém, há outro fator essencial que é o risco de infecção. Nesse caso, o risco de infecção é muito maior do que nos casos anteriores por causa da cirurgia em si. Então, nem tanto está relacionado à higiene do paciente. O paciente pode ter uma excelente higiene, só que eu fiquei 2 horas com essa gengiva aberta, com esse osso exposto. Eu usei muito mais instrumentos, eu usei broca, ou seja, eu desgastei bastante osso, e o osso ele é muito sensível à infecção. Por quê? Porque no osso a gente tem poucas células, porque o osso tem pouca irrigação. Então, o osso é muito sensível. Então, toda vez que eu mexo em osso, principalmente por muito tempo, eu devo prescrever um antibiótico, porque o risco de infecção durante o processo cirúrgico devido ao trauma é muito maior. Entendeu, Daniel, a diferença? Então, o risco de infecção, ele está relacionado não só ao risco pós-operatório, mas ao transoperatório, que é durante a cirurgia. Uma cirurgia mais difícil, uma cirurgia que envolva muito desgaste de osso, eu devo sim prescrever o antibiótico. No caso aqui, eu posso prescrever amoxicilina, 500 miligramas a cada 8 horas, como é por prevenção, não tem infecção, por 3, 4, no máximo 5 dias. Tá? Eu posso dar 7 dias? Também posso, daí dependendo se o risco de infecção for muito maior, tá bom? Mas normalmente 5 dias já é o suficiente. Professor. Oi. Então, a conduta foi 2 comprimidos de dexametasona 4 miligramas antes da cirurgia, um comprimido durante 3 dias de dexametasona para manter a conduta terapêutica e 500 miligramas de amoxicilina de 8 em 8 horas, de 3 a 5 dias, dependendo da infecção, por até 7 dias. Isso? Nesse contexto? Isso. E aí eu posso ou não iniciar o medicamento 1 hora antes, o antibiótico também, tá? Certo. Não tem a obrigação de fazer a profilaxia e nem dose de ataque, nem nada disso. Eu, na minha prática clínica, agora falando da minha prática clínica, eu gosto de dar o antibiótico já 1 hora antes, porque daí ele já toma junto com o dexametasona e na hora da cirurgia já tem concentração ali, principalmente cirurgias grandes assim, tá? Nesse seu caso aí que você exemplificou, 2 comprimidos de dexametasona junto com o antibiótico, né? Você Pode ser. faz assim? Uhum. Fechou, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida aqui nesse caso? Vamos lá. Agora eu tenho um caso de pericoronarite, tá? São 2 casinhos diferentes aí, ó. O que é a pericoronarite, tá? Não sei se vocês tiveram pério já, acho que estão tendo, não sei. Vocês sabem o que é pericoronarite? Não, professor, a gente não teve isso ainda. Tá. Então, o que é a pericoronarite, tá? Pericoronarite, ela é uma inflamação ou infecção em volta da coroa. Então, por isso chama pericoronarite. E
Quando que eu tenho esse tipo de infecção? Normalmente, quando o dente está se irrompendo, porque ele ainda tem o saco pericoronário. Então, ou quando ele ainda está em erupção, ou quando ele mesmo que termina a erupção, como é o caso desse dente aqui, ó, só que ele não teve espaço para irromper 100%. Então, uma parte dele ficou coberta pelo saco pericoronário e pela gengiva. Como é o caso desses dois pacientes aqui, ó. Veja, uma parte do dente irrompeu e a outra parte não teve a erupção, porque não tinha espaço, porque aqui, ó, já começa o quê? O ramo aqui ascendente da mandíbula. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu já tenho uma curva para cima, então a gengiva vem e se deposita aqui. O que acontece? Essa região é muito fácil de infeccionar, porque fica essa gengivinha em cima aqui, entra uma casquinha de pipoca, entra um grãozinho de arroz, entra uma sementinha de tomate e você não consegue limpar de jeito nenhum. Esse dente é o que a gente chama de dente semi-incluso. É um terceiro molar semi-incluso, porque ele tem uma parte que está inclusa e tem uma parte que está na boca, que a gente fala. Tá? Então é muito comum, esse é um caso clássico de remoção de terceiro molar. Existe caso onde dá para eu fazer uma cirurgia que eu removo só essa gengiva aqui, mas é muito difícil dar certo. Então, normalmente, esses casos a gente faz o quê? A extração. Só que quando esse paciente chega com pericoronarite, muitas vezes ele chega com uma inflamação aguda muito grande, inclusive com presença de pus, tá? Então, na maioria dos casos de pericoronarite com infecção aguda, eu vou fazer uma abordagem de um jeito. Quando ele tem uma pericoronarite leve, como é o caso dessa principalmente aqui, ó, tá relativamente limpa, mas aquilo atrapalha, eu vou conduzir o caso de uma forma. Então, vamos primeiro para um caso clínico onde eu tenho uma infecção aguda. Então, o paciente chega no meu consultório relatando dor, ele não tem problemas de saúde, ele é jovem e ele relata dor e edema. Ele não está conseguindo abrir a boca muito bem, toda vez que ele abre a boca dói. E a hora que você vê clinicamente, ele tem uma secreção de pus na região de saco pericoronário em volta lá daquele terceiro molar. Ou seja, se tem pus, eu sei que tem pus, por quê? Porque eu olhei e eu verifiquei. Às vezes não está saindo pus naquele momento, então você vai lá e aperta um pouquinho essa região aqui, ó. Isso, você vai, a hora que você apertar um pouquinho, vai sair um pouquinho de pus. Ou o paciente, naquele momento, às vezes ele mesmo apertou e não vai mais sair pus. Só que ele relata que ele sentiu mau cheiro ou gosto ruim na boca. Tá? Então você já pode deduzir que ele tem uma infecção aguda. Porque além da bactéria ali do pus, eu tenho o quê? Edema. Eu tenho inflamação. Qual vai ser a nossa conduta nesse caso? Normalmente, na maioria das vezes, quando for possível, a gente vai conduzir esse caso em duas etapas. Primeiro, eu vou tratar essa infecção. Então, eu vou entrar com o procedimento de limpeza da região. Então, eu vou fazer uma limpezinha aqui nessa região, eu vou curetar aqui, eu vou tirar possíveis resíduos, vou lavar ali aquela região. Normalmente a gente não entra com uma cureta, a gente entra no máximo com um explorador, assim, para ver se dá para tirar, se tem uma semente de alguma coisa e tal. Lava bem com soro ali através de uma seringa. E medico o paciente. Vou medicar o paciente com um anti-inflamatório, porque está inflamado. Aí, nesse caso, eu vou dar um corticoide ou um não esteroidal? Corticoide, que é prévio? Corticoide. Errado. Eu não vou dar um corticoide aqui nesse caso. Por que eu não vou dar um corticoide? Porque ele está com edema naquele momento e ele está com dor. Lembra qual que é o problema do corticoide? O corticoide demora muito para fazer efeito. Tá? Então, eu vou entrar com um anti-inflamatório não esteroidal, a não ser que o paciente for contraindicado. Agora,
na maioria dos casos, eu já falei que o paciente é normorreativo. Então, eu vou entrar preferencialmente com um anti-inflamatório não esteroidal. Por quê? Porque ele vai fazer efeito mais rapidamente. A inflamação já está instalada. Lembra, o corticoide a gente utiliza preferencialmente em casos onde eu não tenho a inflamação e eu sei que eu vou ter. Nesse caso, já tenho a inflamação. Então, nesses casos, eu uso o anti-inflamatório não esteroidal para combater essa inflamação. Porém, eu tenho que usar um antibiótico porque eu tenho infecção aguda. Então, eu vou usar um antibiótico também. E eu ainda posso usar, além do analgésico também para dor, eu posso usar também um antibiótico de forma de uso tópico. Qual que é o antibiótico de uso tópico mais utilizado ou melhor para esse caso? Clorexidina. Clorexidina. Eu posso usar a clorexidina 0,12%, falar para o meu paciente fazer bochecho, ou eu posso ensinar ele a pegar uma seringa com clorexidina, chegar com a pontinha da agulha aqui nessa região, eu peço para ele cortar a ponta da agulha para ele não se furar, e aí ele vem e lava essa região aqui com clorexidina. Se ele achar muito difícil, ele faz dentro do bochecho, já ajuda, tá? Caprichar na higienização, a tendência é o quê? Depois de uma semana, ele vai diminuir bastante aquela infecção e aquela inflamação. Aí, no segundo tempo cirúrgico, eu faço a extração, tá? Então, nesse caso, eu vou usar aqui, repetindo, eu vou usar o antibiótico, a amoxicilina. Nesse caso aqui, se eu tiver uma infecção grande, é o caso onde eu posso entrar com o metronidazol junto. Por quê? Porque eu já sei que a origem dessa infecção é o periodonto. Então, eu sei que está cheio de bactéria gram-negativa anaeróbia ali. Então, eu vou usar a amoxicilina e eu posso usar junto o metronidazol. O que não quer dizer que se eu usar só a amoxicilina não vai ter efeito. Porque lembra, o meu objetivo é só diminuir a infecção, eu não vou eliminar ela. Para eu eliminar a infecção, eu tenho que tirar o dente. Tá bom? Então, eu posso usar o metronidazol aqui junto. Nesse caso, 400 miligramas de metronidazol, tá? 1 por dia. E o amoxicilina, de 8 em 8 horas. Por quanto tempo? Daí eu vou deixar ele por pelo menos 5 dias. Para ver se isso aí passou tudo. Depois eu vou fazer um procedimento de exodontia, da remoção desse dente. Que daí a remoção vai ser complexa aqui? Vai ser complexa. Tá? A remoção vai ser complexa, eu vou ter que abrir a gengiva, eu vou ter que desgastar osso e, portanto, eu vou ter que usar o mesmo protocolo do caso anterior, na segunda etapa. Dúvidas? Professor, uma dúvida. Como a gente primeiro vai tratar de reduzir a infecção e a inflamação, o corticoide, por ele ter um efeito potente e ele demorar mais de fazer efeito, esperar ainda uma semana para fazer a cirurgia, ele não seria também indicado? Eu fiquei em dúvida agora. Não, então, o problema do corticoide é que ele demora para fazer efeito. E o paciente está morrendo de dor, ele está com a infecção ali. Então você precisa resolver mais rápido. Por isso que você não usa o corticoide. Mas o corticoide, ele é bem indicado. Se você usar um corticoide, por exemplo, o paciente vai melhorar, ele vai ter um bom efeito. O problema é que quando você tem dor instalada, ele não faz tanto efeito, principalmente no controle da dor. E você precisa controlar a dor desse paciente e a dor tem origem inflamatória. Então, você tem que usar um anti-inflamatório. Se você usar só o analgésico para dor e usar o corticoide, ele provavelmente vai continuar com dor ainda, mesmo usando analgésico. Entendeu? Então, você tem que atacar essa inflamação de forma mais rápida. Por isso, a melhor indicação nessa primeira etapa é usar um não esteroidal. Na segunda etapa, quando você for fazer a extração, aí você vai usar o corticoide conforme o protocolo anterior. Ok. Obrigada.
Mais alguma dúvida? Não? Bom, aí esse paciente chegou no teu consultório, você fez isso e tal. Só que esse paciente chegou no teu consultório, agora vou mudar uma coisa só. A saúde dele continua igual. A diferença é que esse paciente, ele tá de férias, ele faz faculdade em outro estado e ele precisa voltar para a cidade dele daqui uma semana. E, portanto, ele não tem tempo para fazer esse esquema em 2 etapas. E aí? Faz a primeira etapa, manda ele embora e ele se vira lá? Ou você faz a remoção e pula essa primeira etapa? Depende. Ele vai falar assim, você vai falar para ele, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou tratar aqui, daí você vai lá para a sua cidade e lá você vai no dentista. Ele fala, não, eu não confio nos dentistas de lá, eu não conheço nenhum dentista, eu quero fazer já agora. E aí, o que você faz? Muda alguma coisa na tua conduta ou não? O que vocês acham? Muda. Muda o quê, então? Já começa com a dose de ataque, né, professor? Metronidazol com amoxicilina. Alguém tem alguma outra ideia? Ninguém. Pessoal, exatamente o que a Nayane falou. Se você tiver que fazer a cirurgia, se não puder fazer em 2 etapas, por algum motivo, você já faz o procedimento. O que vai mudar na tua conduta? Você vai ter que fazer uma dose de ataque do antibiótico, porque você tem um risco maior de infecção devido à área estar toda infeccionada e você vai fazer incisões, você vai afastar, vai expor osso, vai cortar o osso e tá cheio de bactéria ali ativa, tem uma atividade bacteriana muito grande. Então, qual vai ser a diferença? Eu vou fazer o protocolo de profilaxia antibiótica, tá? E nesse caso eu uso metronidazol junto porque eu sei que eu tenho bactéria gram-negativa anaeróbia ali, porque é um abscesso, uma infecção de origem periodontal. Então eu uso ali 1 grama de amoxicilina 1 hora antes e 800 miligramas de metronidazol. Depois eu continuo as doses de manutenção. Então a única diferença aqui é a dose de ataque, tá? Agora, sempre que for possível, eu vou preferir fazer em 2 etapas, tá? Eu só vou fazer em 1 etapa se realmente for impossível. Tá? E aí, uma dica para vocês. Uma dica que eu acho bastante interessante na hora de você resolver esse problema no seu consultório, porque ele é muito comum, tá? O que acontece? Normalmente, na maioria dos casos, acontece o quê? O paciente chega com essa dor, você vai fazer em 2 etapas, né, normalmente. E aí, o paciente chega e fala assim, eu tô morrendo de dor, não sei o que, não sei o que. Você dá um medicamento para ele, no outro dia ele já acorda bem melhor. Passou uma semana, então, ele tá perfeito. Aí, o que acontece? O paciente volta, você acha que o paciente volta para tirar o dente? Não, não volta para tirar o dente, normalmente. Tá? Ele, sarou, resolveu, o remédio foi bom, nossa, o doutor lá foi bom. O que vai acontecer? Vai voltar essa infecção, com certeza absoluta, tá? Então, quanto tempo vai voltar? Daqui 1 mês, 2 meses, 1 semana, 2 anos, sei lá, impossível saber. Então, evitem fazer esse tipo de procedimento isoladamente da medicação e tal. Então, normalmente, o que eu faço no meu consultório? O paciente chega com esse caso, eu falo assim, olha, o teu problema, você tem uma infecção aguda devido ao má posicionamento do seu dente. O que tem que fazer para resolver o caso, então, doutor? Você tem que remover o dente. Então tá bom.
custa para fazer a remoção do dente? Custa, sei lá, R$500. Ah, então tá bom. E nós vamos tirar o dente agora, então? Não, nós não vamos tirar o dente agora. A gente vai fechar aqui o tratamento, você vai me pagar do jeito que for, à vista, parcelado, sei lá como, tal. E hoje eu vou te dar uma medicação e vou acompanhar o teu caso e daí depois nós vamos fazer a medicação. Ah, doutor, eu posso então vou fazer o seguinte, eu quero só a receita. Às vezes o pessoal acha que você vai dar a receita de graça ainda, porque tem dentista que faz isso. Ah, não, então eu quero só a receita e depois eu vejo para tirar o dente. Aí eu falo assim, tá bom então. Para eu te fazer a receita, você vai pagar uma consulta, tá? E aí o que a maioria dos dentistas aí que tá o erro? Aí o cara perde o paciente. O dentista fala assim, então tá bom, para eu te dar a receita custa R$50. Aí você acha que o cara vai fazer o de 500 ou de 50? Normalmente a maioria das pessoas vai fazer o de 50, né? E aí o que você faz? Você dá a receita para ele, resolve o caso dele paliativamente e você perdeu o paciente. Por quê? Porque ele não vai voltar mais, porque vai melhorar. Aí um dia ele volta. Pode ser que ele volte para você um dia, aí você vai resolver o problema lá na frente. Agora, o principal problema é quando ele não volta para você, porque volta depois de 2 semanas a dor e ele acha que você é ruim. Porque você não avisou nada a ele. E ele acha que você é ruim. Puta, fui lá, o cara não resolveu nada. Ele deu um remédio, melhorou 2 dias e só. Porque você não avisou ele que ele tinha que tirar o dente, você não falou nada disso. Então, o que eu faço? Eu falo para o paciente, olha, não, eu posso te dar uma receita só sim. Nesse caso, você vai me cobrar, eu vou te cobrar só uma consulta, tá? E a consulta custa R$350. Ô, louco, doutor, mas a consulta é 350 e para eu tirar o dente é 500? Na verdade, eu cobro acho que 250 e 500, sei lá. Eu cobro normalmente a metade do valor da cirurgia. Então, depende da cirurgia. Tem dente que eu cobro R$300, tem dente que eu cobro R$1.000. Depende da dificuldade. Então, normalmente eu cobro na consulta para receita a metade do valor. Aí ele, na hora, fala assim, ô louco, mas só uma receita? Aí eu explico para ele. Eu falo, não, é que o teu problema não vai ser resolvido. Então, eu vou te dar um medicamento, vai ser paliativo, tá? E o seu problema é tirar o dente. Então, para você tirar o dente, obviamente, para você resolver o problema de uma vez, vai ficar mais fácil. Então, você meio que induz o paciente a entender que o problema dele é maior e que a vantagem para ele é resolver o problema de uma vez por todas. Então, você ajuda o paciente e ainda garante aquele procedimento cirúrgico, garante aquele faturamento no teu consultório. No fim das contas, é para isso que a gente trabalha, a gente precisa ter faturamento, né? Então, essa é uma dica interessante, porque a gente fica fazendo emergência, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta hora clínica e acaba não monetizando em cima, não ganhando. Tá? Então, é uma dica aí para vocês. Vale para endo, para pulpite, essas coisas também. Tá bom? Além de você não passar correr o risco do paciente achar que você não resolveu o problema dele de verdade. Tá? E quando o paciente, mesmo assim, tem paciente que fala assim, não, eu não vou tirar, vou pagar aqui esse valor mesmo, absurdo, pela receita. Eu escrevo no prontuário que o paciente foi avisado que para a resolução do caso, ele necessitava de uma exodontia, da cirurgia, porém optou por apenas tomar o medicamento neste momento. E o paciente assina junto. Isso tudo é para te proteger e para você ficar tranquilo, tá? Qualquer coisa, não, você foi avisado, tá certo, agora você senta aí. Ah, doutor, então agora é só aquela diferença. Não, amigo, a diferença não. Agora é outra coisa, é tudo novo. Era 500, continua sendo 500. Ah, mas eu paguei 250. Você pagou 250 pelaquela consulta aquele dia. E aí o cara não tem nem como discutir com você. Tá bom? Então, uma dica aí para prática clínica de vocês. Esse aqui é uma raiz residual, tá? É uma raiz residual que é muito subestimada pelos profissionais, principalmente quando você está no começo da cirurgia. Muitas vezes vocês, alunos, chegam lá na clínica e falam assim, não, professor, é só uma raizinha.
normalmente essa raizinha dá bastante trabalho, tá? Para tirar. Qual que é o problema desse tipo de procedimento aqui? Essa raiz, ela não tem onde eu segurar o dente. Então, normalmente, para eu tirar essa raiz aqui, eu tenho que abrir toda essa gengiva e tenho que cortar bastante osso. Então, um procedimento desse de raiz residual, muitas vezes eu tenho que usar antibiótico, analgésico e anti-inflamatório. Igual um dente incluso. Tá? Mas, às vezes, não. Às vezes eu não preciso. Às vezes ela é uma raiz que ela tem uma perda óssea e tal. Então, eu tenho uma mobilidade... Opa! Apertei aqui sem querer. Ou ela tem uma mobilidade e tal, e aí fica fácil. Então, raiz residual não tem regra. Raiz residual depende muito do procedimento. Então, assim, se eu vejo na radiografia que a raiz ela é bastante comprida e tem bastante osso em volta, eu tenho que me preparar para ter que desgastar bastante osso e abrir bastante essa gengiva. Então, eu vou usar antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Agora, pode ser que não, pode ser que ela saia bem facilmente, eu não preciso nem abrir muito a gengiva, aí o protocolo é igual àquele da primeira cirurgia. Tá? Pessoal, vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos lá. Pessoal, dúvidas? Nenhuma, professor. Aproveitem para tirar dúvidas, porque, como eu disse, que ia ser mais ou menos uma revisão, né? Porque a próxima, então, é prova. Professor, deu uma boiada nesse último caso aí de 2 etapas. Eu não entendi direito. Da pericoronarite. Isso. Tá, o que você não entendeu? Você medica antes e agenda já para retirar? Isso. Normalmente, quando a gente faz em 2 etapas, é por quê? Porque eu tenho uma infecção aguda. Nunca é bom eu fazer um procedimento cirúrgico numa região que tem bactéria em plena atividade. Por quê? Porque aumenta o risco de infecção. Certo? Então, quando eu tenho uma infecção aguda, eu vou dar preferência para tratar essa infecção primeiro. Então, eu entro com um antibiótico, entro com um anti-inflamatório não esteroidal, porque a infecção e a inflamação são agudas, eu preciso resolver rápido, e entro com analgésico. Trato aquilo. Então, 5 dias, 1 semana vai estar belezinha. Aí, eu vou fazer o procedimento cirúrgico numa segunda etapa. Resumidamente é isso, mas posso detalhar mais para você. Você vai manter a medicação depois, quando fizer o... Você vai manter a medicação depois. Por isso que o ideal, eu faço assim, a primeira etapa demora 5 dias, 1 semana, né, para aquela infecção melhorar. Normalmente eu não faço na semana seguinte, porque ele vai precisar continuar com antibiótico. E aí eu acho muito dar 15 dias de antibiótico, por exemplo. Então eu dou uma quebrada. Como melhorou bem, o paciente já não está mais com dor, não tem mais aquele pus, eu dou pelo menos mais 1 semana de intervalo. E aí na outra semana eu faço. Porque, ou seja, eu dou uma folga para o organismo dele em termos de medicação. Entendeu? Entendi.